Olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bem com você? Na minha devocional eu comecei a ler hoje a primeira epístola, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Corinto, e eu gostaria de deixar para a vossa meditação 2 versículos que estão registrados no capítulo 3, versículo 6 e 7, que diz o seguinte: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus quem fez crescer, de forma que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas Deus quem dá o devido crescimento. O apóstolo, ele adverte na sua palavra, logo no primeiro capítulo, que ele estava com muitas saudades dos crentes ali da cidade de Corinto, na Grécia. E ele recebe uma carta, um comunicado que lhe dava notícias daqueles crentes, daquela igreja ao qual ele tinha implantado naquela cidade, uma cidade comercial, uma cidade muito importante na época do Império Romano, que grandes embarcações passavam por ali, o comércio era demasiadamente grande. Então, ele ouve dizer que aquela igreja estava forte, era uma igreja que estava em crescimento, em ascensão, era uma igreja que ela possuía todos os 9 dons espirituais, mas estava havendo algum tipo de discórdia, de briga ali. Ele foi informado por alguns crentes daquela igreja que estava havendo algumas contendas, algumas brigas. E por quê? Porque alguns tinham algumas escolhas diferentes uns dos outros. Logo no primeiro capítulo diz que uns tinham uma preferência pelo apóstolo Paulo, outro tinha uma preferência e dizia ser de Apolo, outros ainda diziam ser de Pedro, e ainda outros diziam ser apenas de Jesus Cristo. E ele vai e interroga: porventura Cristo ele está dividido? E aqui ele diz: eu plantei, o Apolo ele regou a planta, mas Deus é quem dá o crescimento. O certo hoje, queridos, é que nós temos tantos tipos de igreja, tantas denominações: Igreja Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Congregacional, Igreja Universal. E a gente corre o risco de cometer algum tipo de falha por ter tantas igrejas e a gente não mencionar o nome delas. Mas o certo é que todas elas têm o seu devido valor, a sua devida importância. Em certa ocasião, o apóstolo João vira-se para Jesus e diz: Senhor, existem pessoas que estão pregando o Evangelho, mas eles não são daqueles que andam conosco. O Senhor quer que a gente ore e desça fogo do céu para que eles parem de pregar? E o Senhor diz: não, quem não é contra nós é por nós, desde que eles preguem o Evangelho. É certo que o apóstolo Paulo, aqui nesta passagem, ele deu os primeiros passos, foi quem começou a igreja ali naquela cidade de Corinto. Ele era um homem poliglota, ele era um homem que falava 4 idiomas, ele falava o grego, o hebraico, o latim e o aramaico. E aqueles que começaram a igreja, por certo, eram aquelas pessoas que tinham um amor, um carinho, uma devoção maior pelo apóstolo Paulo. Ele, por ser poliglota e por ter uma característica, o dom de pastor, ele tinha um falar, um linguajar um pouco mais calmo e um pouco mais tranquilo.
Apolo era aquele evangelista explosivo, com palavras persuasivas e eloquentes de grande multidão. E é certo que existiam pessoas que tinham uma preferência pela forma de pregar de Apolo. Da mesma forma, nos dias atuais, como existem tantos pregadores do Evangelho, pastor Silas Malafaia, como tem a Camila Barros, como tem o pastor Cláudio Duarte, como tem o reverendo Hernandes Dias Lopes, homens e mulheres que pregam o Evangelho de forma tão sublime, como a pastora Helena Raquel. Então é certo que algumas pessoas têm uma maior afinidade e gostam mais de um tipo ou de outro. Mas, queridos, aqui o apóstolo está dizendo uma coisa maravilhosa. Não é mais importante quem planta ou quem plantou. Não é mais importante quem rega ou quem regou. A importância devida deve dar a Deus, que dá o devido crescimento. Nesse momento de pandemia, nesse momento de coronavírus, onde pessoas têm sido ceifadas, o importante, queridos, não é quem aparece mais ou quem aparece menos. O importante não é quem prega com maior eloquência, com uma maior ousadia, ou quem fala mais calmo, mais tranquilo. O certo é que Deus que dá o devido crescimento. O certo é que nós devemos pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo e deixar que Deus faça a obra, que o Espírito Santo faça a obra no coração das pessoas e que vidas sejam transformadas pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho. Deus abençoe o seu ministério, qualquer que seja o teu ministério, se é de pregar, se é de apacentar, se é de cantar, se é de cuidar, se é de confortar, se é de consolar. Nós devemos saber que é Deus quem vai dar o devido crescimento na hora certa e na hora propícia. Deus te abençoe. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, eu vou pedir para você curtir, comentar. E se você ainda não assinou o meu canal no YouTube, eu vou pedir para você assinar o meu canal e para você clicar no sininho, porque toda vez que sair uma mensagem nova, você será notificado assim que ela for publicada. A mensagem anterior, nós falamos sobre a mensagem do bom samaritano. Se você ainda não assistiu, vai lá na playlist Momento de Reflexão e assista. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo, querendo Deus.